Oi, que bom que você está assistindo a mais uma aula do material Estudo em Casa. Nesta aula, nós vamos focar na atividade 2. A atividade 2 traz, como todo material, uma habilidade muito importante a ser desenvolvida. Que habilidade é essa? É uma habilidade que vocês já iniciaram o desenvolvimento dela lá no 8º ano. Aqui, quando tem esse 08 aqui, indica que essa habilidade foi começando a ser desenvolvida lá no 8º ano. Então, em que essa aula vai ajudá-los a melhorar no aprendizado da língua portuguesa? Então, nesta aula, vocês vão aprender sobre justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação, veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços checadores de fatos. Opa! Hoje, na internet, nós temos várias possibilidades de pesquisa, várias possibilidades de buscarmos informações sobre qualquer assunto que passe pela nossa cabeça, não é verdade? Só que nós precisamos estar de olhos bem abertos, né, bem ativos, porque nem tudo aquilo que a gente encontra na internet é verdadeiro. Quando a gente coloca lá uma palavra na lupa de busca, vão aparecer várias informações sobre aquele assunto, mas a gente tem que ter aquela habilidade de verificar se é correto. Então, vamos observar a fonte, vamos ver de que forma essa habilidade aparece no nosso primeiro item. Então, todas as questões que nós vamos ver aqui, elas trazem 2 textos. E vocês vão aprender a observar, a comparar esses textos, a perceber sobre o que eles falam, o que há de semelhante, o que há de diferente entre um e outro, tá? E nessas diferenças e semelhanças, também vão perceber, vão observar com muita atenção de onde esses textos vieram. Será que esses textos representam algo verdadeiro? Ou será que esses textos se referem a alguma fake news? Então, vamos começar? Leia os 2 textos a seguir que falam sobre o mesmo assunto, a dengue. E aí, no texto 1, nós temos aqui, pela roupa dele, pelo boné, pelo símbolo que tem na vestimenta dele, nós percebemos que é um agente da vigilância sanitária. Percebam aqui o sinal que indica proibido. E por baixo do sinal de proibido, nós temos o desenho de um mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti. Então, o agente, um agente da vigilância sanitária chega na casa do morador sapo, com certeza à procura de mosquitos. E aí o sapo diz: mosquitos? Aqui em casa não tem mosquitos. E aí vocês devem imaginar por que na casa dele não tem mosquitos, né? Então, observem aqui a fonte. De onde foi tirado esse texto? Arionauro Cartoons. Então, esse texto é um cartoon. O que é o cartoon? É um gênero textual que apresenta de forma humorística um determinado tema. Ele representa um tema, mas de uma forma bem humorística. Nesse caso aqui, ele fala de um tema real, da dengue, algo que pode estar na minha casa, na sua, né? Isso se a gente não tiver cuidado, mas nós vamos estar alertas e não vamos deixar o mosquito da dengue nascer nas nossas casas. E aí, pela fala do morador que está recebendo a visita do agente de endemias, nós percebemos que ele não está, o sapo, ele não está falando bem sobre o mosquito da dengue, né? Então, percebam e pensem qual é a relação entre os sapos e os mosquitos. Por que será que ele disse logo aqui em casa não tem mosquitos? Então, o cartoon, ele apresenta um determinado humor, uma determinada ironia. E aí vamos lá para o texto 2. O texto 2
apresenta o ciclo de vida do mosquito. Então, ele traz aqui várias fases do ciclo de vida do mosquito. E aí, como é que nós vamos ler, né, esse infográfico sobre o ciclo de vida do mosquito? Primeiro, aqui diz que a fase adulta é a que o Aedes aegypti pode transmitir doenças ao homem, né? E aqui, do outro lado, diz que a fêmea deposita os ovos na parede de um criadouro próximos à água. Então, por onde é que nós vamos começar? Se fala sobre o ciclo de vida do mosquito, eu vou começar por onde fala da fase adulta ou eu vou começar pelo lado que fala sobre o depósito de ovos do mosquito pela fêmea? Então, obviamente, assim como eu tenho certeza que vocês pensaram, nós vamos começar pela parte que fala sobre o depósito de ovos ainda na parede de um criadouro próximo à água. Então, quando a fêmea deposita esses ovos, né, e aí nós viremos aqui, né? Então, primeiro a fêmea lança o ovo. Os ovos eclodem no próximo período chuvoso, onde entra em contato com a água. E depois o que acontece? Após a eclosão do ovo, a Aedes aegypti torna-se uma larva, a fase aquática. Então, a larva nasce na água. E aí, depois disso, em condições favoráveis, o período entre a eclosão e a pupação gira em torno de 5 dias. E, em seguida, né, o mosquito, nesta fase, é chamado de pupa. A fase de pupa dura, em média, 3 dias. E, durante esse tempo, permanece na superfície da água para facilitar o voo quando adulto. E aí, depois da fase de pupa, né, ele vem para a fase adulta. A fase adulta é a que o Aedes aegypti pode transmitir doenças ao homem. De onde foi retirado esse texto? Então, esse texto foi retirado de um site da cidade de Santos, São Paulo. Então, percebam aqui, .gov.br. Pelo site, pelo endereço do site, a gente já percebe que foi tirado de um site governamental, né? Então, nos sites governamentais, o que é que circula lá? Geralmente circula informações para a população. E pelo tema, pela forma como o assunto dengue, o ciclo de vida do mosquito aqui é abordado, nós percebemos que esse texto, né, que a gente também chama de um infográfico, porque apresenta informações, imagens, né, todas bem organizadas, ele traz uma informação muito importante para o leitor. E aí, aqui também, ainda observando a fonte, nós vemos que tem aqui notícia: controlar mosquito ajuda a evitar 3 doenças. Confira infográfico. Então, esse infográfico, ele é uma parte que compõe uma notícia que foi divulgada no site da cidade de Santos, São Paulo. Então, um site governamental, ok? Então, pelo que a gente pode perceber, esse texto é um texto real. Um texto traz um assunto verdadeiro. E aí vamos lá para a questão sobre os 2 textos. Os 2 textos foram encontrados simultaneamente em sites quando foi feita a busca pela palavra dengue. Né? O leitor vai lá na lupa de busca, nos sites de busca e digita a palavra dengue. E aí o que aparece? Nós vimos que apareceu um cartoon sobre dengue, né? E apareceu também um texto informativo. E aí vamos lá para as opções, né? Diante dos 2 textos encontrados aqui, desses 2 textos que nós acabamos de ler, o que é que nós podemos concluir? Então, concluímos que, letra A, uma mesma palavra de busca só rastreia informações iguais? Então, pensem aí. A palavra de busca rastreou 2 textos sobre dengue. As informações eram iguais? Será que os 2 textos tinham o mesmo objetivo? Nos 2 textos, a abordagem do assunto é a mesma. Letra C. O texto 1 é humorístico e o texto 2 é informativo.
Letra D, ambos os textos só apresentam semelhanças. E aí? A abordagem do assunto foi a mesma? Não, né? Os dois textos só apresentavam semelhanças? Reflitam. Também não, né? Então, falava sobre o mesmo tema, mas de forma diferente. O teor era diferente, o propósito dos textos era diferente. Por quê? Então, eu tenho certeza que vocês acertaram, porque acompanharam até aqui com atenção. Então, o texto 1 é um texto humorístico, é um cartoon, que é produzido com efeito de humor e ironia. O texto 1 é humorístico e o texto 2 é informativo. Ok? Então, vamos lá para a questão seguinte. Leia os dois textos a seguir sobre coronavírus. Texto 1, plantão coronavírus. E aí tem aqui um ícone que indica atendimento virtual, e aí mostra aqui o site por onde pode acontecer esse atendimento virtual. Telesaúde, né? Ou seja, o atendimento pode acontecer pela internet, está aqui o site, e pode acontecer também por telefone, telesaúde 24 horas, está aqui o número do telefone. Juntos podemos cuidar melhor do nosso estado. Então, nós temos aqui um texto publicitário, e ele foi publicado aonde? Então, é muito importante que vocês se habituem a ler a fonte de cada texto. Pela fonte, você vai saber muitas vezes qual é o propósito, qual é a finalidade do texto, e você também vai poder identificar se é um texto verdadeiro ou se se trata de alguma fake news. Então, esse texto, né, está disponível no site do governo do estado do Ceará, observem aqui também, olha, .gov.br. Então, o site governamental do estado do Ceará, ok? E aí vamos para o texto 2. Criar-se, CSTS, então, Criar-se é um programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação do Ceará, entregam mais de 1.000 kits de EPI a profissionais de saúde. E aí, aqui no início do texto, ele define o que é EPI. Os equipamentos de proteção individual, EPI, foram entregues a hospitais e UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, de Fortaleza, através do projeto Inovação contra a Covid-19, coordenado pelo CRIASSE, em parceria, desconsiderem esse azinho aqui, foi um errinho no material, então, em parceria com mais 9 entidades. As chamadas Face Shields são confeccionadas por 15 impressoras 3D, um plotter de recorte e uma cortadora laser, contando ainda com um maquinário em operação de voluntários que trabalham home office. De onde foi retirado esse texto? Está aqui, do mesmo site que o texto anterior, do site governamental do Ceará, né, onde o Ceará criou uma página somente para falar, para manter a população informada sobre coronavírus. E aí, observem bem, texto 1, um texto publicitário que traz informações para a população sobre como pode se dar o atendimento sobre o coronavírus, e o texto 2, né, traz uma reportagem do governo do estado também sobre os equipamentos de proteção individual utilizados pelos profissionais de saúde na busca de prevenir o coronavírus. Após a leitura, podemos perceber o quê? Ambos os textos são narrativos. O que é um texto narrativo? Acredito que vocês já têm bastante familiaridade com os textos narrativos, não é isso? Então, são textos que narram acontecimentos, que narram histórias. Esses textos que vocês leram são textos narrativos? Letra B. Os dois textos são casos de fake news? E aí? Vocês acham que é caso de fake news? O tema, a forma como o tema é tratado, os assuntos que são abordados dentro do tema coronavírus, a fonte que eu falei para vocês que é muito importante para identificar se é um caso de fake news. O texto 1 nega e contradiz o texto 2. E aí, para você analisar essa alternativa, você tem que voltar nos dois textos.
Texto 1, ele nega algo que é dito no texto 2? Ele contradiz? Aqui traz uma informação que desmente o que é dito no texto 2? Reflitam. Ou letra D, os dois textos possuem informações de combate à pandemia? Não vou dar resposta, quero que vocês reflitam e no final dessa aula eu vou dizer onde está o link para vocês me darem essa resposta, ok? E aí vamos lá, nós temos mais uma questão sobre dois textos muito importantes também. Então, é sobre algo que vem acontecendo no mundo inteiro, é sobre a vacina contra o coronavírus. E aí nós temos aqui no texto 1 um meme, que é um meme, é um gênero textual que traz uma informação, mas de uma forma bem mais leve, né? Então, ele fala sobre a vacina contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Vamos lá, vamos fazer a leitura? Tomou vacina? 50% da população que toma vacina não contrai a doença. 50% contrai. Desses 50%, então, observem aqui para onde é que os traços estão ligando para nos guiar nessa leitura, ok? Quando diz que 50% não contrai, essa informação está isolada, parou aqui. Do outro lado, me diz que 50% dos que tomam a vacina contraem a doença. Desses 50% que contraem, o que acontece com eles? Então, desse total que contrai, 78% se mantém sem sintoma, não apresenta sintoma da doença. E 22% apresentam sintomas leves. Nenhuma morte foi registrada pelas pessoas que tomaram a vacina. Então, muito importante para a gente refletir sobre o que está acontecendo agora, não é verdade? Aqui onde a gente vive no mundo inteiro. Muitas pessoas ainda têm medo de tomar vacina. E por causa disso, foi criado um movimento, né? Então, esse segundo texto aqui, ele reflete um movimento que foi criado para mostrar o quê? Que vacina é direito nosso. Então, várias pessoas mostrando seu braço, mostrando que estão dispostas a tomar vacina, por quê? Porque vacina é um direito nosso, a vida é um direito nosso, então é um direito também ser vacinado. E aí, vamos ler a fonte, tá? Então, esse texto foi tirado de um site, Boas Novas MG Minas Gerais, Boas Novas Minas Gerais, de uma página em que se intitulou Movimento Todos pela Vacina, luta contra as fake news. Então, observe que o objetivo do texto é combater as fake news que criam aí, divulgam várias histórias horrorosas sobre a vacina, né? A gente sabe que vacina sempre salvou vidas, o que mata é a doença. E a única forma de combater a doença, tomando a vacina. Então, a questão diz que, após a leitura, concluímos. O que é que nós podemos concluir sobre a leitura dos dois textos? O texto 1, que é o meme, nega o que diz no texto 2, traz informações contrárias uma à outra. Letra B, os textos se complementam. O que tem em um texto complementa o que diz no primeiro, ajuda o leitor a compreender o assunto. Letra C, os dois textos são humorísticos, eles têm o propósito de causar humor para o leitor. Ou letra D, os dois textos são informativos. E aí eu quero que vocês pensem, reflitam, né? O primeiro texto é um meme, o segundo texto, né, traz a imagem que representa, né, o movimento contra as fake news sobre a vacina. E aí eu quero que vocês pensem, reflitam, qual é a resposta correta para essas duas questões. E eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário dele o link que vai trazer a atividade com essas duas questões
e com uma pequena questão em que vocês vão responder uma pergunta sobre aquele cartoon que a gente viu no início dessa aula, tá ok? Então, é só ir no comentário, clicar no link que você vai direto para a página da atividade, ou no comentário ou na descrição abaixo desse vídeo. Caso tenha dúvida, procura, entre em contato com o diretor da tua escola, que ele vai te passar o link, tá ok? Então, tchau, fica com Deus e até a nossa próxima aula.